A graça e a paz, Igreja do Senhor. Sou o pastor Gilberto Rodrigo, do MTV Igreja Online. Se você está sem congregar, não tem ceiado, não teve a oportunidade de se batizar, eu quero convidar você também a fazer parte do MTV. Amém? Você pode estar em qualquer parte desse mundo. Manda um direct para nós pelo Instagram, que você vai ser muito bem assessorado para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você também a compartilhar esse canal em todos os seus contatos. Tem sempre uma pessoa esperando uma palavra de esperança, amém? Dê um like também, inscreva no nosso canal, acione o sininho, eu tenho certeza que Deus pode usar a sua vida como sal e luz nessa terra, amém? Hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas que o adversário não quer que você saiba. Conheça algumas situações que podem bloquear a fé de uma pessoa. Pastor, por que essa palavra? Para que você tenha prudência, não caia nessas armadilhas, amém? A Bíblia diz assim: sejais prudentes como a serpente e simples como uma pomba. A primeira armadilha que o adversário coloca, ele quer inverter os princípios de Deus. Ele quer colocar Deus como secundário. Só que a Bíblia diz que Deus tem que ser prioridade. A Bíblia diz lá em Mateus 6, no versículo 33, diz assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. Observe, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, as coisas do alto, e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Se você olhar o contexto, está falando todas as necessidades, para a gente não andar ansioso com o dia do amanhã, que Deus há de suprir todas as nossas necessidades, seja a vida material, seja a saúde, seja, sabe, o espírito assim equilibrado, sabe, a paz no espírito, a paz no coração, todas as demais coisas Deus acrescenta, desde que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. Lá em Jeremias capítulo 2, no versículo 3, tem uma receita maravilhosa que a gente não pode esquecer dessa receita. Fala assim: ora, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, como as primícias de sua colheita. Pastor, o que é ser primícia? Quando você coloca Deus em primeiro lugar. Imagina uma pessoa que vai acordar para trabalhar às 6 horas da manhã, por exemplo. E às vezes a pessoa acorda rápido, toma um café rápido, tem que pegar o ônibus ou pegar o carro para ir para o trabalho. Às vezes nem ora, nem faz uma devocional, nem abre a Bíblia, nem agradece a Deus pela noite, nem apresenta a Deus o seu dia. Então sai assim de qualquer maneira. Não faça isso. A Bíblia diz que quando Israel era primícias para com Deus, colocava Deus em primeiro lugar, olha só o que a Bíblia diz: todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e portanto a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Que às vezes as pessoas me perguntam: pastor, ritual pega? Eu falei: depende. Se você é primícia, se você busca uma aliança diária com Deus, uma vida de comunhão, de consagração, de santificação na palavra, e você é primícia e coloca Deus como prioridade, conforme nós falamos no primeiro tópico, aí você está guardado por Deus, né? Não quer dizer que você não vai ter batalha. A Bíblia fala assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. A Bíblia nos relata para nós embraçarmos o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, os dados inflamados vai vir, mas você vai estar muito mais preparado. Amém, pessoal? Então, seja primícia para Deus. Pastor, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar. Então, acorda 4h30, para que você possa fazer uma oração, meditar na palavra de Deus, e assim você pode ir muito mais estruturado para o seu dia, para você enfrentar as adversidades do dia a dia. Porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Então, o primeiro tópico, o adversário quer inverter, né? Inverter os princípios de Deus, quer colocar Deus como secundário. Deus deve ser prioridade. Vamos lá. A segunda armadilha que o adversário não quer que você saiba. O adversário quer nos sufocar de tanta preocupação, de tanto trabalho. Lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 9, houve uma estratégia de Faraó. Deus ele vai usar Moisés para libertar o povo das garras, né, de Faraó, que estava sendo escravizado. E quando Deus envia Moisés, Faraó ele tem uma estratégia. Vamos ver que estratégia é essa? Vamos lá. Êxodo 5, versículo 9, diz assim: torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dedicam a ele
e não presta atenção a palavras mentirosas. Ora, o adversário é mentiroso, falando que Deus é mentiroso. Naquela época, o povo de Deus fabricava tijolos. E qual era a matéria-prima que Faraó concedia para eles, para que eles produzissem tijolos? Lama do rio Nilo e palha. Então eles tinham que fabricar por volta de 8.000 tijolos por dia. Então qual era a estratégia agora de Faraó? Não vou dar mais matéria-prima, vou sufocar eles de tanto trabalho, mas eles vão ter que produzir as mesmas quantidades de tijolos. Em outras palavras, a estratégia do adversário que não tivesse tempo para Deus. Eu vejo muitas pessoas falando assim que não tem tempo para Deus. Falta uma organização de administrar o seu tempo, né? Se a gente esperar tempo para Deus, a gente que tem que fazer o tempo, a gente nunca vai ter se a gente esperar. O adversário não quer que você tenha tempo, claro que não. Passou, acordo 4h30 para trabalhar, então você acorda 4. Você fala, Deus, eu acordei essa hora para colocar a minha vida como primícia para o Senhor, pedir ao Senhor sabedoria no meu dia, para que o Senhor me guarda na estrada. Senhor, bendito eu serei na entrada, bendito serei na saída, conforme fala Deuteronômio capítulo 28. Meu Pai, me dê sabedoria mais decisões, me dê livramento das setas que vou de dia, que vou de noite. Meu Pai, me guarda, eu apresento a minha família. Isso é uma atitude de quê? De prudência. Então, a melhor coisa é você ser primícia para Deus. E tem pessoa que às vezes sufoca tanto com o trabalho, sufoca tanto que não tem tempo para Deus. E é um perigo, meu irmão. É um perigo, minha irmã. A gente precisa colocar Deus em evidência na nossa vida, desde quando nós acordamos e quando nós chegamos e antes de dormir. Pai, muito obrigado. Como é que foi meu dia hoje? O que pode mudar, Senhor? O que pode ser arrancado, acrescentado? Senhor, me dê direção. Você ser primícia é você ficar na dependência, você reconhecer Deus sobre todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Lá em Lucas 10, 40, 42, conta uma história que Jesus entra na casa de Marta e Maria. As duas recebem Jesus, mas somente uma tinha tempo para ouvir a voz de Jesus. Olha só que interessante. Jesus fala assim para Marta, lá em Lucas 10, 41. Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Então, Marta estava toda assim ansiosa, preocupada com o amanhã, preocupada, ela estava fatigada de tanto serviço. Quantas pessoas estão assim, que não tem tempo para falar com Deus, não tem tempo para meditar na palavra, e não tem tempo para orar? Não caia nessa armadilha. Assim como o Faraó usou estratégia para sufocar o tempo das pessoas, você observa que a história, ela não mudou, só muda os protagonistas. Da mesma forma, Marta também estava sufocada de tantos afazeres. Todo mundo tem várias coisas para resolver. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, nada disso, mas eu estou falando que você deve colocar Deus como prioridade, principalmente no seu dia. Amém, igreja? Vamos lá, a terceira armadilha que o adversário tem enganado muitas pessoas. A pessoa às vezes quer ser autoprodutiva. Isso aqui é um perigo. Quando a pessoa deixa de buscar orientação de Deus para poder tomar suas decisões, ela começa ela mesma se achar que ela pode, através de seus diplomas, através de seus conhecimentos. Então a pessoa começa a entrar num estado perigoso no mundo espiritual. Vou dar um exemplo para você. Lá em Isaías, capítulo 49, versículo 4, diz assim: todavia, considerei, tenho-me afadigado, sem qualquer compensação. Tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Yahvé, e a minha recompensa guardado com meu Deus. Ora, a Bíblia relata que muitas vezes a gente tenta buscar a paz, tenta ser feliz, mas só que Jesus fala, eis que eu dou a paz, a minha paz, que o mundo, ele tem uma paz falsificada. O mundo, ele tem uma alegria que não é uma alegria verdadeira, mas a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira estrutura para a família vem de Deus. Grava isso. O cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Quem dá a terceira dobra? O próprio Deus, numa família, dando estrutura para uma família. Quem não lembra, lá em Salmo 127, no versículo 1, versículo 2, vai dizer o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando nós observamos essa palavra, é uma pessoa que vive na dependência de Deus para tomar todas as decisões da sua vida.
Deus, eu posso fazer isso. Deus, eu posso fazer aquilo. Deus, eu devo fazer isso. Está no tempo de fazer. Davi era assim. Muitas das batalhas de Davi, ele teve grandes vitórias, porque ele fazia exatamente isso. Ele perguntava para Deus, ele buscava não ser autoprodutivo, não, ele buscava produzir no mundo espiritual, nas suas guerras, nas suas batalhas, buscar orientação de Deus. Por isso que a meditação diária se torna muito importante. Quando a pessoa abandona a vida de meditação diária, a pessoa fica muito refém às armadilhas do adversário. Grava isso no seu coração. Por isso que Isaías 49:4 coloca que a pessoa vai ficando assim exausta. Aí a pessoa acha que quer fazer campanha em igreja X, fazer campanha na igreja Y, mas tem coisa que parte de uma disciplina da pessoa com Deus, e ela às vezes não entende isso. Amém? Vamos lá. A quarta armadilha que muito acontece, que o adversário não quer que você saiba. Ele quer bloquear a sua comunhão com Deus. Como é que ele consegue bloquear? Vou falar uma das armadilhas que pode bloquear a sua comunhão com Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, diz assim: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa, observa isso, nenhuma raiz de mágoa venenosa brote, e vos cause confusão, contaminando muitos. Presta atenção. A raiz de amargura, ela brota, ela pode brotar em algum acontecimento. E onde que mais acontece isso? Quando você sofre uma decepção, quando você sofre uma frustração, quando você sofre uma traição. Tudo que o adversário quer, você guarda um ressentimento, que você guarda um sentimento que não é princípio de Deus, que você guarda um ódio, que você guarda uma raiva. E a Bíblia fala que quando você guarda essa raiz da amargura, você se exclui da graça de Deus, você fica bloqueado, ou seja, a falta de perdão bloqueia a vida da pessoa. Só a gente tem que observar que isso vai acontecer com todos. Com o próprio Deus aconteceu nos céus, no jardim do Éden. Com José, por exemplo, Deus vai levantar José, então ele tem decepção. Vou dar um exemplo, por exemplo, muito profundo, ao mesmo tempo simples. Está lá em Romanos 9, versículo 13, diz assim: como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Por que Deus amou a Jacó e rejeitou Esaú? Não é porque Deus rejeitou Esaú. Na verdade, Deus já conhecia, né? Deus, ele é o alfa e é o ômega, então ele já conhecia o coração de Esaú. Nós sabemos que Jacó significa enganador, ele enganou o irmão. Só que Jacó, ele se arrependeu, ele fez um pacto com Deus, ele buscou uma aliança com Deus, ele pediu perdão a Deus. Esaú não. Esaú, ele guardou dentro dele o quê? O ódio. E agora ele queria matar o irmão porque foi enganado. Grava uma coisa que eu vou falar no seu coração. Em algum momento da sua vida você vai ser enganado. Em algum momento da sua vida você vai ser decepcionado. Pastor, que isso? Sim, a Bíblia mostra. O próprio Deus aconteceu com isso. O próprio Jesus e os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Os irmãos de Davi não acreditavam em Davi, ainda desdenhavam Davi. Você acha que contigo não vai acontecer? Claro que vai. Agora a questão é, o que você vai oferecer quando você for decepcionado? Você vai oferecer para Deus a misericórdia em relação ao próximo, ou você vai ficar com raiva, vai guardar mágoa? Então o adversário quer armadilhar muitas pessoas para guardar mágoa no coração, para que bloqueie a sua comunhão com Deus. Observa, por exemplo, o coração de Esaú. Isso se encontra em Gênesis, capítulo 27, no versículo 41. Fala assim: depois disso, passou Esaú a odiar seu irmão Jacó por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Olha só que interessante. Então, por que Esaú não pôde desfrutar? Lógico que ele vendeu primogenitura, mas além disso, ele guardou no seu coração uma raiva, um ódio, e o ódio ele consome com a pessoa. Então, Deus ele já sabia do amanhã, ele já sabia que mesmo que Jacó tivesse errado, ele havia confessar os pecados, ele haveria de pedir perdão. Esaú não fez assim. Esaú preferiu alimentar dentro dele um sentimento, sabe, de raiva, de amargura, de ódio. Então tudo que o adversário quer é que no momento que Deus te experimentar, Deus fazer um teste com você,
que você guarda isso no coração, o ódio. Lembra de José? Quando Deus dá um sonho para José, o processo foi doloroso. Qual foi o processo? Foi enganado pelos irmãos, foi dado como morto, traído pelos irmãos, foi vendido, mas um dia tem uma grande fome. O que acontece? Aí José já está como rei, né? José agora poderia vingar, mas ele não vinga. Os irmãos ainda chegam, mente para ele, mente para José, mas ele não paga com a mesma moeda. Não. José lhe mostra por que ele foi governador. Ele foi experimentado por Deus. Olha só o último versículo, Gênesis capítulo 50, no versículo 19, diz assim: no entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Então José tinha um coração puro. Então tudo que o adversário quer é bloquear sua comunhão com Deus. Então falamos aqui 4 armadilhas que o adversário não quer que você saiba. A primeira, inverter os princípios de Deus, né? Vamos recapitular. A segunda, o adversário quer nos sufocar de tanto trabalho, tantas preocupações. Terceira, a pessoa quer ser autoprodutiva, não depender de Deus para tomar suas decisões. E a quarta, quer bloquear sua comunhão com Deus por alguns acontecimentos da vida. Então, tudo que o adversário quer é que você não sabe desse princípio. Mas a partir de hoje, você sabendo desses princípios, eu vou pedir ao Senhor para que você tenha mais prudência, que você age com sabedoria, porque de repente você passou por alguma dessas situações. Pastor, eu tenho trabalhado muito, não tenho tempo de meditar na palavra. Pastor, eu tenho ficado muito preocupado tanto com o amanhã. E meu irmão, minha irmã, o amanhã pertence a Deus. Pastor, eu tenho agido com minhas próprias armas, mas agora eu quero a arma de Deus, eu quero a palavra de Deus. Eu quero dar um tempo para Deus agora, eu quero dar um espaço mais para Deus. Então você está no caminho certo. Pastor, mas me traíram. Perdoa essa pessoa. Jesus, quando estava na cruz, ele libera o perdão para aqueles que o atingiam. Jesus era o ofendido e ele que pede perdão. Vamos orar e pedir a Deus prudência para que Deus venha preparar cada um de nós para ser um guerreiro nos últimos tempos. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra nos coloca numa posição de equilíbrio. Faça que essas palavras, Senhor, venham trazer uma unção de prudência sobre cada um. E assim venha produzir grandes resultados em cada coração. Eu quero te agradecer por essas verdades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.